Mateus capítulo 26, versículo 6 a seguir. Uma palavra bem conhecida, mas nós desejamos profundamente no nosso coração que nós possamos, que eu possa ser um canal de tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença, como já está nos abençoando até agora. Nós já adentramos aqui, já louvamos o Senhor, já cantamos louvores ao Senhor, e nós temos sentido a presença dEle neste lugar. Se nós fôssemos embora agora para casa, nós já sairíamos daqui alimentados, com o nosso coração alegre na presença do Senhor. Mas nós temos ainda outra parte, que é a palavra. Então, em Mateus capítulo 26, versículo 6 a seguir, diz assim: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: Para que esse desperdício? Pois este bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Até aqui. Se os irmãos forem ler em Lucas capítulo 7, versículo 36 a seguir, ali também fala a história dessa mulher. E fala como essa mulher adentrou naquela casa. Nos conta, se nós lermos ali, que aquela mulher soube que Jesus estava lá, se alimentando junto naquela casa de Simão, naquele homem que se chamava Simão, aquele fariseu. E essa mulher, ela foi até lá, porque ela soube que Jesus estava lá. E diz que ela levou um vidro de um perfume muito caro. Esse perfume era de alto preço. Diz que essa mulher chegou lá e quando ela viu Jesus, ela começou a chorar muito. Ela chorou, ela derramou as suas lágrimas de tal forma que chegou a molhar os pés de Jesus. E ela enxugou, ela não parava de enxugar os pés do Senhor e não parava de beijar os pés do Senhor. E como se isso não bastasse, ela ainda derramou aquele perfume valioso, que aquele perfume exalou lá naquela casa. E alguns que estavam ali, discípulos, disseram entre si: mas por que fazer isso? Por que desperdiçar algo tão caro? Para que pôr fora, em outras palavras, eles quiseram dizer. E Jesus os repreendeu e disse: não, ela está fazendo algo maravilhoso. Alguém chegou a pensar assim: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem está fazendo isso. Essa mulher é uma mulher pecadora. Na mente dele lá é alguém que não pode chegar perto de Jesus, é alguém que não deveria se aproximar de Jesus. Mas Jesus, ele sabia o que aquele homem estava pensando e fez uma pergunta a ele e disse, perguntando assim: se houvessem 2 credores e um devesse mais e outro devesse menos, e ele tivesse pagado aquela dívida, qual deles seria mais grato? E esse homem respondeu: certamente aquele que deveria mais. Jesus falando disse: pois então, ela como uma mulher pecadora e os pecados dela, que eram muitos, que são muitos, foram perdoados. É muita gratidão que essa mulher tem. E eu vejo essa mulher fazendo algo de muita coragem. Eu vejo essa mulher saindo de casa. Eu não sei o que ela pensou antes de sair lá da casa dela. Não consigo achar algo assim para relatar de que maneira ela saiu de lá. Mas a Bíblia diz assim que ela
ouviu falar que Jesus estava lá naquela casa. Ela ouviu falar que o Senhor Jesus estava lá naquela casa. Pegou aquele perfume caríssimo e levou para ungir o Senhor, como adoração ao Senhor, como louvor ao Senhor, como oferecendo o melhor que ela tinha. Quem sabe ela não tinha mais nada de algo mais valioso lá na casa dela. Mas ela foi lá para oferecer adoração ao Senhor e ela foi perdoada. Eu não sei de que forma, muitas vezes nós saímos da nossa casa. Eu não sei de que forma, muitas vezes, você sai da sua casa e vem até a casa do Senhor. Mas como o meu coração e o teu coração pôde sentir nesta noite o Senhor Jesus, o Espírito Santo querido, Ele está aqui nesse lugar e Ele deseja receber o teu louvor, a tua adoração, o que tu veio trazer ao Senhor nesta noite. Nós podemos pensar assim: eu não trouxe a melhor oferta material, eu não trouxe uma grande oferta material, mas o que nós temos de mais valioso é a nossa vida, é o nosso ser, e nós estamos aqui nesta noite para adorar ao Senhor. O Senhor não nos escolheu para outra coisa, com outro objetivo, a não ser o de adorar ao Senhor. Quando o grupo de louvor estava louvando, a irmã falou assim: não perca teu tempo, vamos adorar ao Senhor. Uns adoram de uma maneira, outros adoram de outra, mas nós precisamos de todo o nosso coração adorar ao Senhor. Pensem na dificuldade daquela mulher. Naquela época a mulher não tinha voz, não podia nem se aproximar muito das pessoas. E aquela mulher, ela foi corajosa. Ela adentrou naquela casa, não importando com o que iam fazer com ela. Ela entrou lá para adorar ao Senhor, chorando, lavando os pés do Senhor com as suas lágrimas, secando com seus cabelos, beijando os pés do Senhor. Quem sabe alguém às vezes se aproxima de nós e diz assim: mas que desperdício, que perca de tempo, o que vocês tanto vão na igreja, o que vocês fazem tanto lá, por que vocês dão isso, por que vocês dão aquilo? Olha o que os discípulos disseram, os discípulos fizeram isso, mas que desperdício. E o próprio Jesus falou que ela estava fazendo algo maravilhoso. E nós fazemos algo maravilhoso quando nós temos a intenção no nosso coração de adorar o Senhor. Adorar significa se prostrar, tanto no grego quanto no hebraico, se prostrar. E o homem, a mulher, foi feita para adorar. Nós temos dentro do nosso ser um vazio tão grande, é uma frase clichê, que ela é do tamanho de Deus, é uma frase que ela é muito dita, nós temos um vazio do tamanho de Deus. As pessoas procuram tantas coisas, adoram tantas coisas, tantos lugares, mas a verdadeira adoração é o que nós estamos adorando, que é o Senhor Jesus, na sua santidade, na sua beleza, no seu poder. A nossa adoração o Senhor recebe, porque Ele deseja receber a adoração de nós. Adoração, culto que se rende a algo ou a alguém. A quem nós estamos prestando culto? A quem nós estamos adorando? O que é mais importante na nossa vida? Adore ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento.
O que ocupa espaço no nosso coração? O que tem ocupado maior espaço no nosso coração? Muitas vezes, diante da grandiosidade do Senhor, nós não nos sentimos dignos, parece, de chegar bem pertinho dele em adoração, de estar no seu colo, de estar nos seus braços, de estar na sua presença. Parece que nós não nos sentimos dignos, parece que nós não merecemos. E, na verdade, é pela graça, é um favor imerecido. Mas o Senhor deseja que nós o adoremos de todo o nosso coração. E existem impedimentos, muitas vezes surgem impedimentos na nossa vida, para que nós não venhamos adorar ao Senhor. Para que nós nos desaperceba com outras coisas, para que nós ocupe o nosso tempo com outras coisas, para que nós ocupe a nossa mente com outras coisas, tomando o tempo da adoração ao Senhor. Mas nós precisamos adorar ao Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4 está escrito isto. E olha a petulância, a ousadia. O próprio inimigo falou com o Senhor e levou ele a um alto monte e disse assim, que tudo aquilo ele daria a Jesus se prostrado Jesus o adorasse. O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós adore ao Senhor. Ele projeta, ele faz projetos sujos, para que nós não venhamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós prestemos uma adoração superficial. E não é essa adoração que o Senhor quer. E Jesus respondendo, repreendeu, vai-te, Satanás, está escrito, somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Muitas setas vêm, muitos dardos vêm, muitos atrapalhos vêm, para que nós não adoremos ao Senhor. Mas nesta noite, eu estou aqui com meu coração quebrantado diante do Senhor. Ainda que falho, ainda que pecadores que somos, mas eu estou aqui nesta noite para te convidar a prestar uma adoração sincera ao Senhor. Nem luta, nem prova, nem problema algum pode nos afastar do Senhor, pode impedir que nós venhamos a adorar ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos, com todas as nossas forças, buscar a presença do Senhor, em oração, em jejum, em adoração, em louvor, aonde nós estivermos. Com a nossa vida, que a nossa vida possa ser uma vida de adoração ao Senhor. Muitas dificuldades aparecem ali para aquela mulher, quanta dificuldade! Ela poderia estar lá na casa dela e ter ficado sabendo que Jesus estava lá naquela casa. E ela poderia ficar imaginando, mas eu não posso, lá estão homens, lá estão fariseus, eu sou pecadora e eu tenho pecados tão grandes, como que eu vou chegar lá? Eu nem fui convidada. Ela tinha uma escolha, ela podia ter ficado lá na casa dela. Mas ela não escolheu ficar em casa, como nós não escolhemos hoje ficar em casa. Nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor. Nós não olhamos para as dificuldades. Não temos dificuldades para chegar, não temos dificuldades para sair, temos.
mas nós lutamos contra elas para estar na casa do Senhor adorando a Ele, que é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração. O Senhor é digno de todo louvor. Muitas dificuldades durante a nossa trajetória, durante a minha trajetória, eu tive vitória louvando ao Senhor. Começava lá, orando, fazendo meus afazeres, orando. Daqui a pouco eu começava a cantar um corinho, um pouquinho baixinho, um pouquinho... E as setas vindo, e os dardos vindo. Olha os gigantes, olha as montanhas, olha a fornalha. A fornalha está aquecida, a fornalha está quente. Mas muitas vezes eu comecei a louvar o Senhor, cantar louvores ao Senhor, e bem alto. Que parece que eu não tinha nem força para cantar alto. E tudo aquilo era dissipado, e tudo aquilo era repreendido, e tudo aquilo era afastado, e tudo aquilo ia ficando longe. E eu sentia o bálsamo do Senhor, eu sentia Ele pertinho, bem pertinho. E às vezes nós pensamos assim, eu vou louvar, eu vou adorar, e o problema vai ser resolvido. Às vezes não. Às vezes aquele problema não é resolvido, mas nós nos sentimos tão grande, tão gigante com a presença do Senhor, que aquele problema ele se torna minúsculo, sem valor, sem importância nenhuma. E quando nós fizemos isso, as pessoas elas querem se achegar a nós, elas querem estar perto de nós. Sabe por quê? Porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. E a presença de Deus, ela atrai as pessoas. A adoração, meus queridos, ela atrai a presença de Deus. Eu sei que tu tem essa experiência, eu sei. Às vezes o tempo vai passando, e nós vamos esquecendo que nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Mas eu sei que tu tem essa experiência. E ela atrai a presença de Deus. E daqui a pouco essa presença de Deus atrai as pessoas para perto de nós. E aí nós podemos falar desse Jesus que merece ser adorado, desse Jesus que merece ser exaltado todos os dias. Adão, quando foi criado, lá no jardim do Éden, a palavra diz que ao virar da tarde, Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão. Ao findar das nossas tardes, nós temos ouvido o passeio do Senhor perto de nós? Nós temos ouvido Ele, nós temos conversado com Ele? Nós temos adorado ao Senhor lá na nossa casa? Os nossos dias, eles são corridos. Nós temos muitos afazeres e isso é normal. Nós temos tirado um tempo para dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu te adoro. Senhor, eu quero adorar o teu nome, eu estou aqui na minha casa, no meu trabalho, está tudo tão turbulento, mas eu preciso adorar ao Senhor. Eu trabalhei algum tempo num lugar que era bem agitado, muito agitado. Eu não podia sentar, mas às vezes estava bem turbulento lá. Eu corria para o banheiro. Eu me ajoelhava lá naquele lugar, que às vezes nem tinha cheiro muito bom. Mas lá eu adorava o Senhor. Eu dizia: Senhor, eu estou aqui. Está difícil, Senhor. Hoje está muito difícil. Mas eu preciso do Senhor. Bem pertinho, eu preciso do Senhor. Eu quero adorar o seu nome. Irmãos, e nós não podemos esperar, e eu vou falar isso, porque eu sei que nas casas de pão vão estar ouvindo esta mensagem.
Nós não podemos esperar o domingo. Nós não podemos esperar chegar alguém na nossa casa. Nós não podemos esperar que alguém vá orar por nós, para que nós adore ao Senhor. Para que nós ore e repreenda. O Senhor diz na sua palavra que Ele nos deu autoridade para pisar escorpiões e serpentes, e se nós bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos faria mal algum, e isso é para todos. Isso é para todos. E quanto mais nós fizer, quanto mais nós adorar o Senhor, em casa, com o filho, com o esposo, no trabalho árduo que muitas vezes os irmãos passam trabalhando na lavoura, no sol, em lugares difíceis de trabalhar, trabalho pesado. Mas lá não impede do nosso pensamento se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te adoro aqui mesmo. Eu exalto o seu nome, eu sei que essa situação ela é provisória, eu sei que o Senhor dará vitória, eu sei que por fim o Senhor se levantará por mim. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por mim. É adoração, irmãos, de todo o coração. Não adianta eu vir aqui e falar palavras. Eu gemi muito essa semana e eu disse assim: Senhor, eu queria ter as palavras mais rebuscadas para falar para a tua igreja, porque é a menina dos teus olhos. Eu dizia isso para o Senhor, mas eu quero dizer com simplicidade: adore ao Senhor, adora. Adora o Senhor, na dificuldade, na bonança, na falta, em todos os lugares adora o Senhor. Se está lidando com uma pessoa difícil de lidar, adora o Senhor. Senhor, eu te adoro. Eu profetizo que tudo isso irá passar no teu nome, Senhor. Aqueles discípulos que se reuniram lá para receber o poder do céu, Pentecostes, em Atos capítulo 2, diz ali que eram 500 pessoas, ficaram 120. E o que será que esses 120 ficaram fazendo lá? O que será que esses 120 faziam naquele lugar? Que tamanho era o barulho que acordou uma cidade inteira? Eles adoravam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, porque eles ouviram o próprio Jesus dizer: fiquem, permaneçam, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer poder do alto? Chega pertinho de Jesus, adora Ele. Quer poder? Quer poder? Quer alegria no teu coração em meio à dificuldade? Uma certa vez alguém chegou e perguntou para uma outra mulher e disse assim: o que houve? O que tu ganhou que tu está tão feliz? Não. Essa mulher respondeu: não ganhei nada, continua tudo do mesmo jeito, mas eu estou cheia da presença de Jesus. E ali, quando 120 foram revestidos de poder, a palavra de Deus diz assim que agregaram-se a eles quase 3.000 almas. Por quê? Adoração atrai a presença de Deus. E a presença de Deus atrai as pessoas. E eu fui procurar o censo, o último censo realizado aqui em Jari, não sei se está certo o que eu achei, mas diz assim que eram 3.503 pessoas. Vocês já imaginaram Jari transbordando da presença do Senhor? Vocês já imaginaram Jari convertido, mente renovada? Não é crente. Irmãos, não é só ser crente. Não é só vir na igreja. É ter mente renovada, cheia do Espírito Santo, mente transformada, sociedade transformada, pessoas mudadas para mudar pessoas, pessoas curadas para curar pessoas. Quase 3.000, sobraria 500, mas vamos dizer que 3.503 deve ter muito mais, porque esse último censo já faz algum tempo.
Isso é impossível? Não é. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor, ser apaixonados pelo Senhor. Às vezes nós podemos assim ficar tímidos e pensar assim, mas eu não, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou adorar o Senhor? Eu tenho uma receita. Pergunta, Senhor, como é que o Senhor quer que eu te adore? Ele vai te responder. Senhor, como é que é para mim fazer? Ele vai responder. E aqueles que estiverem ouvindo esta palavra lá na Casa de Pão, façam isso. Olha outra palavra, João capítulo 4, versículo 23 diz assim. Olha só, irmãos, esse versículo. Mas a hora vem, e já chegou, que delícia que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu fiquei imaginando, sabe o que? Deus nos procurando. Deus me procurando, Deus te procurando lá na tua casa, lá na minha casa, procurando. Cadê? Que hora ela vai me adorar? Que hora ela vai me adorar mesmo no meio de tanta notícia que não é boa? Que hora ela vai me adorar? Aquela mulher aqui fala da história lá, na beirada daquele poço, junto com Jesus. E essa mulher, depois de Jesus ter revelado a vida dela, de como que ela vivia, ela disse assim, eu vejo que o Senhor é profeta. Então o Senhor me tire uma dúvida, lá no versículo 20 diz assim, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E o próprio Jesus respondeu, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Lá na tua casa, aí na tua casa, não perde tempo, na Casa de Pão, é ministrada a palavra, é ouvida a palavra, tem momento de tirar dúvida, tem momento mais descontraído de conversar, mas não perde tempo, porque o mais precioso de tudo isso é a presença do Senhor, e a presença do Senhor só acontece quando nós adoramos. Só atraímos a presença do Senhor com adoração. Adora na tua casa, adora onde tu estiver. Tenha um encontro com Ele todos os dias. Não espere a data do encontro com Deus para ter um encontro com o Senhor. Quando esse encontro acontecer aqui na igreja, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é esplêndido, mas quando tu chegar aqui, tu já tem o costume de te encontrar com Deus todos os dias. Tu já tem a alegria de te encontrar com o Senhor todos os dias. Não espera um momento especial. Não vamos esperar uma reunião, não vamos esperar um culto, não vamos esperar uma conferência de mulheres, não vamos esperar um evento para ter um encontro com o Senhor, para adorar o Senhor. Adore a Ele. Adora de todo o teu coração, adora o Senhor. Imaginem só, nós saímos de casa no domingo. Foi uma semana corrida para todos, tenho certeza disso. Quem sabe o tempo foi bem escasso. E nós temos aqui 1h30. O que é 1h30? Para uma semana, para 24 horas, para 10 horas, para 5 horas, 1h30 para adorar o Senhor. Adore a Ele, não perca tempo. Os nossos amigos que estão começando a vir, aquelas pessoas que estão começando a ouvir a palavra, que a recém estão dando os primeiros passos, comece esses primeiros passos segurando na mão do Senhor e adorando Ele.
Adore, adore, peça a Ele, peça ao Senhor, me ensina a Tua palavra, me ensina a orar, me ensina a jejuar, me ensina a estar na Tua casa, me ensina a ser fiel. Imagina como não seria diferente o lugar onde nós moramos. A região, eu pesquisei quantos habitantes tem em Quevedos, quantos habitantes tem no Toropi, mas eu quis falar só os aqui de Jari. Mas já imaginaram, irmãos, dá mais de 7.000 pessoas, muito mais, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, com mudança de história, mudança de vida, mudança de história na família, maldições sendo quebradas, vidas sendo transformadas, histórias sendo mudadas, pelo único motivo de nós decidirmos adorar o Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. É uma receita bem pequena. Não perca tempo, adore ao Senhor. Adore, as lutas vão desaparecer. Não que elas vão sumir, tem umas que continuam. Mas elas não vão ser grandes mais para nós. Elas não vão nos afligir mais. Elas não vão nos deixar ansiosas, preocupadas, nervosas. Faça como aquela mulher. Chegue no meio dos fariseus e se jogue nos pés do Senhor. Chegue diante de Jesus e derrama teu coração. Não precisa ter reserva, Ele conhece, Ele me conhece, Ele te conhece. Algumas vezes eu já disse, já me joguei na presença do Senhor e disse assim: Senhor, eu estou com medo. Algumas vezes eu já disse, eu tenho vontade de chorar. E eu aprendi com Ele algo: nós podemos ter medo, nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, nós não podemos viver com medo, nós não podemos viver chorando, nós não podemos viver entristecidos.